Olá, pessoas! Seja muito bem-vindo a mais um programa Propósitos de Vida. Eu sou o pastor Adriano Papa e é muito bom estar aqui mais uma vez para transmitir a palavra de Deus ao seu coração e transmitir a bênção do Senhor no seu lar, aí na sua família. No programa de hoje nós teremos música que louva e exalta o nome do Senhor. Teremos um teologando também bem interessante. Eu recebi um vídeo esses dias de uma pessoa fazendo uma previsão de que o cavaleiro amarelo do Apocalipse, aquele que simboliza a morte, peste, fome, estaria solto e levando a vida das pessoas no dia 30 de março. Se você está assistindo este programa, com certeza essa profecia não se cumpriu. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre profecias e revelações, tá bom? Então esse vai ser o nosso teologando. E também nós teremos uma palavra profética desafiador para o seu coração. Nós vamos falar sobre a Páscoa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode rodar a vinheta, Vinícius? É o programa Propósitos de Vida que está no ar. Eu recebi um vídeo em que um pastor, parece que é numa live, ele faz uma profecia que no dia 30 de março, o cavaleiro amarelo, ou seja, o cavaleiro da morte, que está escrito no Apocalipse, iria, a partir da meia-noite, ceifar vidas e as pessoas iriam começar a morrer instantaneamente. Com essa suposta profecia, ele alertava aos cristãos para ficarem dentro de casa e ungirem a sua porta com azeite, fazendo com isso uma alusão à proteção que os hebreus tiveram no Egito contra o anjo da morte que por lá passou. Bem, por questões autorais eu não posso mostrar o vídeo aqui, mas em resumo é basicamente isso que foi apresentado neste vídeo. Eu estou gravando o programa no dia 30 e nada de extraordinário aconteceu, não nesse sentido. Mas eu quero usar esse episódio para falar mais uma vez sobre profecias e revelações que têm sido tão comuns em nosso meio. E se de um lado tem um profeta que não analisa o que vai falar à luz da Bíblia, do outro lado tem um povo que não se dispõe a ler ou estudar a Bíblia para filtrar essas ditas revelações de Deus. Então vamos discorrer aqui alguns tópicos. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 22, está escrito assim: quando o profeta falar em nome do Senhor e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta, não o temerás. Já podemos perceber aqui a responsabilidade de quem recebia os oráculos de Deus. Olha o tamanho dessa responsabilidade. No Novo Testamento, na época da graça, o apóstolo Paulo ensina à igreja que dom é um presente dado pelo Espírito Santo e entre os dons listados, nós lemos sobre o dom de revelação que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, dizendo: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e 10, diz assim: porque a um pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia. E continua. Profecia é a predição da revelação de Deus, ou seja, a elucidação do que já está escrito. É mais do que a pregação ou ensino, é fruto da capacitação, é comunicar as verdades importantes para a salvação, assim como Pedro fez no dia de Pentecostes.
Como você avalia uma revelação que é dada? Primeiramente, observando se ela não vai contradizer a Bíblia. Se for contrário às Escrituras, com certeza não foi Deus quem falou. Usando a dita revelação do dia 30 de março como exemplo, apesar do pregador citar o Cavaleiro do Apocalipse, que é um texto que tem na Bíblia, não é isso? Se você estudar o Apocalipse, não é dessa maneira que vai acontecer o cumprimento dessa profecia. Então, por aí nós vemos que alguma coisa está errada. Ele disse também que para nos protegermos, teríamos que ungir as portas de nossa casa. Ele faz aqui uma outra alusão a um texto do Antigo Testamento. E o fato disso nos lembrar que no Egito, os hebreus fizeram essa prática. Essa prática ela não transforma esse ato em uma doutrina de proteção. Esse momento difícil que estamos vivendo é um campo fértil para esse terrorismo escatológico. Estamos vivendo o fim dos tempos. Eu acredito nisso. Mas reforçar o medo em uma população que está sofrendo já é demais. E, de uma forma geral, o dom de revelação também não é para ganhar dinheiro, não é para ser usado e constranger as pessoas. E mais, o dom da profecia ou revelação é um presente do Espírito Santo, é dado a quem Ele quer. Hoje, muitas pessoas querem escolher o seu dom e, quando não têm, simulam ter recebido ele. Isso é enganação. E para finalizar, os dons que nós recebemos devem ser usados para a edificação da igreja. Que nós tenhamos sabedoria e amadurecimento espiritual necessário para fazermos um bom uso de nossos dons. Esse foi o nosso Teologando de hoje. Sua presença é real aqui nesse lugar. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti.
Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Eu quero usar a frase de João Batista que diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está em João capítulo 1, versículo 29. Estamos chegando na chamada Semana Santa e entre lendas, mitos e interesses comerciais, eu quero usar a famosa frase do profeta João Batista e anunciar o verdadeiro significado da Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, versículo 3 a 11, nós lemos de judeus comendo um cordeiro que foi morto para comemorar a sua libertação do Egito. E em Êxodo capítulo 29, versículo 38 a 39, nós lemos a respeito do cordeiro oferecido no tabernáculo e depois no templo, todas as manhãs e noites, como parte da adoração diária. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 7, nós vemos o profeta evidenciando Jesus como um cordeiro levado ao matadouro, mostrando a sua paciência em seus sofrimentos e disposição para morrer pelo homem. Entre os judeus, o cordeiro era emblema de paciência, mansidão, gentileza. Segundo o apóstolo Pedro, ele era inocente. Ele era um sacrifício pelo pecado. Ele foi representado pela Páscoa, afastando a ira de Deus e salvando os pecadores do seu sangue, da vingança e da morte eterna. Como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Essa frase dita por João Batista se deu no momento em que Jesus estava passando e o profeta viu a oportunidade de anunciá-lo e grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é apresentado aqui como aquele que é oferecido como propiciação, não apenas para os judeus, mas para todos. Eu vou fatiar essa frase, eis o Cordeiro de Deus, e falar de cada termo contido nela. Vamos lá. De Deus, nomeado por Deus, aprovado por Deus, querido por Deus, escolhido por Deus para salvar as pessoas da morte. A outra parte da frase, que tira, que leva os pecados do mundo. Ele tira o pecado, levando em seu corpo os sofrimentos que Deus designou para mostrar seu senso de mal. Assim como está escrito em Isaías capítulo 53, versículo 4 e 5, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus fez a expiação pelo pecado. Enquanto que os cordeiros que citei aqui no início da mensagem eram apenas uma representação, o Cristo levou os pecados realmente e levou os pecados do mundo. Enquanto o cordeirinho era oferecido apenas ao povo judeu, com o sacrifício de Jesus na cruz, a salvação é estendida a todo mundo. Com os braços abertos, Jesus oferece salvação a todos. Falar de Jesus na cruz é dizer que ele carrega a cruz dos outros. A cruz é citada do começo ao fim nos evangelhos. Enquanto os judeus esperavam um Messias com força e autoridade, como Moisés apareceu no Egito, Jesus, o nosso Salvador, se revela através da cruz, um instrumento de condenação. Na cruz, ele carrega o pecado da humanidade. Ele é sacrificado para acabar com as cruzes que existem por aí. E assim como João Batista se dispôs a anunciar o Messias a todos que ali o ouviam, somos convocados a anunciá-lo também a outros. Enquanto o mundo prega que Páscoa é coelho, ovinhos de chocolate e outros mimos, nós temos que nos dispor a anunciar que
as pessoas devem olhar para a cruz, para que ali, através do sacrifício do Cristo, elas enxerguem a salvação que Ele oferece, sejam libertas e se disponham a caminhar junto conosco. Aquele que veio no Natal é o mesmo que vai morrer na sexta-feira da Semana Santa. Não existe glória ao falarmos da cruz, um instrumento de morte que era usado para condenação de criminosos. Vários homens, através da história, foram executados ali. Mas devemos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi sacrificado lá por mim e por você. E hoje nos convida a andarmos com Ele. A você que está ao alcance dessa mensagem, eu quero te fazer um convite. Siga os passos desse Cordeiro, assim como 2 discípulos de João fizeram ao ouvir a declaração. Siga Jesus. Ele mesmo disse: tome a sua cruz e siga-me. Somente ao seguir Jesus estaremos declarando que entendemos e recebemos o Cordeiro de Deus como aquele que tem poder para tirar o pecado do mundo. Receba essa palavra em nome de Jesus. Que mensagem forte, que mensagem impactante. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim um coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim um coração, de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. Necessita mais de Ti. A todos vocês que assistiram o programa Propósitos de Vida, fica a minha gratidão e o convite para o nosso próximo programa, na próxima semana, se o Senhor Deus nos permitir. A todos vocês, que o Senhor te abençoe e te guarde,
que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e te dê uma semana de saúde e paz, em nome de Jesus. Tchau, Brasil. Até a próxima.